Olá, meninas e meninos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro de ensino religioso. Aqui quem fala é a professora Tatiane. Hoje nós vamos continuar falando sobre o texto sagrado, mas nós vamos falar sobre os modos de vida de acordo com o texto sagrado e também sobre diferentes tipos de crença e também sobre textos sagrados dentro dessas crenças, certo, pessoal? Então, nós vamos trabalhar um pouco com o conceito de texto sagrado, que é todo aquele texto que é considerado como sagrado para algumas pessoas ou para algumas culturas, certo? Então, qualquer texto que uma cultura considera sagrado, então, para aquela cultura, ele é sagrado. Caso esse texto não seja sagrado para mim, então eu preciso aprender a respeitar esse texto, porque ele é sagrado para alguém. Então, o sagrado do outro deve ser respeitado por mim, mesmo que para mim aquelas escrituras não façam nenhum sentido, certo? Então, uma das principais coisas que nós devemos levar em consideração é que todo livro sagrado ele é sagrado para um determinado povo, o que não implica dizer que se a Bíblia não for sagrada para mim, porque eu, por exemplo, sou muçulmana, eu não vou, eu vou faltar com respeito para com a Bíblia. Não, é um livro sagrado para todo um povo. Se o Alcorão é sagrado para mim, mas não é para os cristãos, mas os cristãos precisam respeitar o Alcorão e assim por diante, certo, pessoal? Então, essa é uma das lições mais importantes do ensino religioso, é você aprender a respeitar tudo aquilo que é sagrado para o outro, mesmo que não seja sagrado para você, ok? Então, vamos entender o que são crenças. Crença é quando você acredita em alguma coisa. E aí, a ciência ela dividiu a crença em vários modelinhos para a gente entender. Primeiro foi assim, depois foi assim, depois foi assim, e para a gente entender isso e organizar na nossa cabeça. Então, a primeira forma que os homens começaram a acreditar em alguma coisa, de forma mais religiosa, esse primeiro tipo de acreditar a gente vai chamar de animismo. E na época que os homens acreditavam no animismo, que eles eram animistas, que significa dizer que os homens acreditavam que tudo que existe no planeta tinha alma. Pedra tinha alma, árvore tinha alma, animais tinham alma, os seres humanos tinham alma, então tudo tinha alma, certo? Então aí é o animismo. Com o tempo, aí vai surgir o ateísmo. Desculpa o ateísmo, ele veio aqui depois de teísmo, mas ele é antes. Com o tempo surgiu o teísmo. Então, o homem ele passa a deixar de acreditar que tudo tem alma, mas ele começa a acreditar que existe um Deus maior, certo? Então, o homem deixa de acreditar que uma pedra tem alma, que uma árvore tem alma, mas ele acredita que existe um Deus, certo? Depois disso, aí surge uma outra galera, que é a galera do ateísmo, ou seja, ateu, aquele que não acredita em Deus, certo? Então, eu tenho os animistas, tudo tem alma. Os teístas, existe Deus. E os ateus, nada tem alma e Deus também não existe. E aí, pessoal, nós vamos ter, dentro dessa galera que é teísta, que acredita em Deus, a gente ainda vai dividir uns subgrupos aí. Quais são? Monoteísta, politeísta e panteísta. A professora está falando em inglês. Monoteísta é aquele pessoal que acredita que só existe um Deus. Mono significa um. Teos, teísta, significa Deus. Então, mono é um, teu, teísta, Deus, monoteísta, um Deus. Acredita em apenas um Deus. Também tem uma galera que acredita em vários deuses, como, por exemplo, o pessoal da Grécia Antiga, que tinha Deus de fogo, Deus da guerra, tinha Deus para cada situação da vida humana existia um Deus. Então, a gente vai chamar essa galera de politeísta, que é diferente de mono, que só tinha um, o poli tem vários. Poli significa vários, certo? E aí também nós vamos ter um pessoal que são os panteístas, certo? O panteísta ele vai dizer o seguinte, que tudo faz parte de Deus. Qual a diferença entre o panteísta e o animista? Eita, professora, está complicando. Tá não, pessoal, é fácil. Veja bem. No animismo, eu digo que tudo tem alma. Já no panteísmo, eu digo que tudo que existe é Deus. Pronto. Deus é tudo que existe. Eu sou Deus, essa parede é Deus, esse computador aqui na minha frente é tudo que existe é Deus. É o panteísmo, certo? Então, vamos lá, recapitulando. Animismo, tudo tem alma. Ateísmo, a pessoa não acredita em Deus. Teísmo, a pessoa acredita em Deus.
Aí, dentro desse teísmo, essas pessoas que acreditam em Deus, tem pessoas que acreditam que existe só um Deus, tem pessoas que acreditam que existem vários deuses, e tem pessoas que acreditam que tudo que existe é Deus, certo? Então, ficou dividido essa questão assim. Eu espero que vocês tenham entendido. E aí vem os tipos de livros sagrados, certo? Depois daquele monte de jeito de acreditar em Deus, então vem os tipos de livros sagrados. Existem os livros sapienciais. O que são os livros sapienciais? São os livros que não são de orientação divina, mas que trazem formas com que a pessoa deve viver a vida, e um exemplo desse livro é a Tripitaka. Tripitaka é o livro que os budistas usam para guiar sua vida. Lembrando que o budismo, ele não é a religião que possui um Deus, certo? O budismo, ele não acredita em Deus. Buda, para o budismo, não é um Deus, ele é um grande orientador, mas não chega a ser um Deus, certo? Nós temos os livros proféticos ou de revelação, que, por exemplo, é a Torá ou o Alcorão, e o Velho Testamento, certo? Nós vamos ter livros espiritualistas, que é o livro, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritas utilizam como livro sagrado, lembrando que os espíritas também utilizam a Bíblia como livro sagrado, certo? Nós vamos ter uma galera aí mística e filosófica que busca ensinamentos de ética e moral. Por exemplo, a pessoa que não acredita em Deus, como eu disse que ele é ateu, ele vai ter um livro de filosofia no qual ele vai acreditar piamente que os valores que estão ali naquele livro são os valores que a sociedade deve adotar, certo? Recapitulando, tipos de crença: animismo, ateísmo e teísmo, sendo que o teísmo, acreditar em Deus, vai se dividir em pessoas que acreditam em apenas um Deus, pessoas que acreditam em vários deuses e pessoas que acreditam que tudo é Deus, certo? Vamos ter 4 tipos de livros sagrados: sapienciais, proféticos, espiritualistas e místicos filosóficos, tá bom? E aí, pessoal, nós vamos ter um exercício, certo? E esse exercício vocês vão conseguir fazer bem direitinho, baseado no que eu já expliquei. Qual deve ser a nossa atitude diante do sagrado, principalmente do sagrado do outro? Nossa atitude deve ser sempre de respeito, certo? Qual a principal função dos textos sagrados? Nos trazer o conhecimento da forma mais imutável possível e fazer com que as pessoas consigam viver aqueles textos, certo? O que é animismo? É aquela parte da crença onde o homem acreditava que tudo tinha alma. O teísmo é aquela parte da crença onde o homem acredita que existe um Deus. O ateísmo são aquelas pessoas que não acreditam nem que tudo tem alma, nem que existe Deus, são pessoas que não acreditam em nada. E quais são os tipos de livros sagrados? São os sapienciais, voltando aqui, sapienciais, os proféticos, espiritualistas, filosóficos e místicos. Certo, pessoal? A aula foi um pouco rápida, porque eu preciso que seja em pouco tempo, e o conteúdo não é muito curto. Então, eu espero que quem não tenha entendido, me chame no grupo do WhatsApp, me chame no privado e leve a dúvida específica. Para os alunos que vão ter acesso ao Google Meet, os alunos da Escola Luiz Inácio, a gente vai se encontrar daqui a pouco no Google Meet e a gente vai poder tirar as maiores dúvidas. Para os alunos do Pedro Ramos, nós vamos nos encontrar no grupo do WhatsApp, e lá vocês também podem tirar dúvidas e podem me chamar no meu privado para a gente poder tirar as dúvidas de vocês, tá bom, pessoal? Então, para vocês todos, eu aguardo vocês em instantes. Após vocês verem esse vídeo, voltem para a sala de aulas de vocês respectivamente, certo? Um grande abraço e até já.